eu quero falar sobre um tema muito importante. Esse tema aqui eu chamo de atitude. Quando a gente fala atitude, o que você pensa sobre atitude? O que vem na tua cabeça? Vamos lá, Nelly. É uma tomada de decisão. Uma tomada de decisão. A atitude é uma tomada de decisão. E você, Leila? Atitude é tomada de decisão também. Penso assim também. Tomada de decisão. Bom, vamos lá. E a Maria? O que a senhora acha? Que é Não atitude? deixar para depois. Vai deixar para depois, né? Tá certo. Não deixar para depois. Então tá bom. Não deixar para depois, a atitude. Pois é, a atitude, a definição para ela é definida como a posição ou postura. Isso é atitude. O que é a atitude? É indicação de sentimento, humor. E a atitude, elas são as nossas ações. Elas são os nossos sentimentos ou os nossos humores que vão determinar as ações, que vão determinar os sentimentos, que vão determinar os humores das outras pessoas em relação a nós. E de uma forma muito surpreendente, é a atitude que determina o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Então, se você, eu gosto muito de trabalhar isso aqui, ó, o nosso plano, o plano do... Quando você quer conhecer uma pessoa de verdade, olha para os resultados dela. Quais são os resultados que elas estão dando? Na área financeira, na área emocional, na área sentimental, na área relacional. Você olha para os resultados. Aí, pelo resultado, você vai saber se ela é um sucesso ou ela é um fracasso. Olha que interessante. Então, isso eu estou falando de atitude. Então, os 3 planos da existência. Nós temos 3 planos. Então, nós temos o plano da existência. E assim, ó, e os 3 planos ele tem que viver simultaneamente. Tá? A gente tem que viver nesses 3 planos. Não tem como a gente viver bom num plano e ruim no outro. Nós temos que viver bem no plano espiritual, porque nós somos um ser espiritual. Nós temos uma mente poderosa, maravilhosa, que faz parte da nossa alma, que é o 2º plano. E nós vivemos em um corpo físico. São 3 planos. E é no mundo espiritual, não no mundo físico, onde os nossos pensamentos, a energia do nosso pensamento está. Então, através de alguns fatores que nós chamamos de fatores intelectuais, o que acontece com a gente? A gente consegue acessar o mundo do pensamento. E a gente consegue expressar ideias com e através do nosso corpo físico. E aí, com e através do nosso corpo físico, nós vamos produzindo resultados bons. Então, quando nós começamos a falar, se der, nós estamos trabalhando para e tal. Não, você tem que trabalhar com convicção. Já aconteceu. Entende? Já é. Por quê? Porque quando você coloca a dúvida, quando você coloca a dúvida no meio, o que vai acontecer? Você vai ter uma escapatória. Você vai ter uma rota de fuga. Então, todo projeto que eu estou fazendo, eu não tenho rota de fuga. Não tenho. Eu tomo uma decisão, e aí vocês vão entender aqui, né, nesse conjunto, que um dos fatores preponderantes da atitude é a decisão. Você precisa, assim, ó, você precisa tomar uma decisão para tudo aquilo que você deseja no seu coração. Você desejou? Tomou a decisão? Ação, atitude. Então a nossa confusão, a confusão que acontece com a gente, ela geralmente ela vem na nossa mente sem imagem, né? A gente vê uma confusão e fica tudo embaralhado. Então nós temos uma imagem do corpo. Se você olhar para você, você tem a sua imagem do corpo, mas você não consegue ver sua mente. Então onde você não tem imagem, há o quê? Há a confusão. E todos os problemas que nós temos, eles partem da nossa mente. Para pensar num problema hoje, seu. Você não apalpou, você não viu ele, mas você fica premeditando. Mas que preocupação é essa? Mais isso, mais aquilo outro. Cara, isso é coisa da sua mente. Você sabia que 85% das nossas preocupações nunca aconteceu e nem vai acontecer? Por quê? Por que acontece isso aí? Porque você não vê a mente. Aí a mente entra em colapso, em confusão. Então, uma coisa gloriosa, maravilhosa, que eu gosto, e quem faz mentoria comigo sabe, ande com um caderninho. É um caderno e a caneta, ou lápis.
Por quê? Quando eu estou falando, a pessoa ela vai escrevendo. Aquela escrita é uma imagem. Olha lá, a Nelly mostrando. Aquilo ali, quando você está escrevendo, você está desenhando uma imagem. Aonde? Na tela da sua mente. Aí sem uma imagem na mente, o que, que acontece? A sua compreensão de atitude ela é distorcida. Então, quando a gente coloca assim, ó, coloca a meta, tudo que nós vamos fazer, qual é a meta? O que, que é a meta? A meta é um objetivo. Tudo que você faz sem objetivo, dá merda, dá porcaria. Então, você tem que ter objetivo. Então, sem uma imagem na mente, a compreensão da atitude é distorcida. Então, mesmo assim, é possível a gente ter sucesso com boa atitude, sem entender a fundo o seu funcionamento. E isso aí torna o sucesso algo intransferível, né? Então, o que, é que nós temos que fazer? É importante nós trabalharmos as nossas atitudes com imagens. Fazer imagens, trabalhar imagem e desenhar ela. Porque quando nós desenhamos, nós conseguimos gravar na tela da nossa mente, qual a mente? A mente subconsciente. Existe uma lei chamada lei de causa e efeito. E eu quero que vocês entendam isso. Tudo opera segundo a lei da causa e efeito. Nós somos responsáveis por criar causas. E aí o que acontece? Quando você cria a causa, os efeitos vão vir automaticamente. Vão vir automaticamente. Então, o sucesso ele pode ser garantido se nós vivermos com boa atitude. Você quer ter sucesso? A sua atitude tem que ser boa. Você tem que construir isso. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Teve um senhor chamado Werner von Braun. Ele é o pai do programa aeroespacial. Ele afirmou que as leis naturais elas são tão precisas que permite poucos lunares, né, cronometrados. Então o que acontece? Ele fala assim, ó, você consegue levar um foguete à Lua e colocar com precisão, em fração de segundos, o local exato onde ele está. Olha que interessante. Então essas leis aqui, elas foram criadas por alguém. Tudo que está no universo está sob leis. Tem um grande escritor da antiguidade chamado Emerson. Ele disse que tudo na natureza é conduzido por lei e não por sorte. Tudo. E Jesus usou muito sobre essas leis. Né? Ele usou sobre a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Então o que você tem plantado com as suas atitudes? O que você tem semeado diariamente? Nós temos. É que eu não tenho como desenhar aqui, eu não estou com o meu flip chart. Mas eu tenho, quando eu estou fazendo mentoria, eu gosto de mostrar a mente, né? A mente a gente chama de o modelo do homem palito. O que é? É uma bola assim em cima, dividida no meio, aí um traço e outra bolinha com quatro hastes, né? Representando os braços e as pernas. Então é o homem mesmo, a figura do homem. Por que a cabeça grande? Ali para representar a mente. O grande círculo a gente divide no meio, né? Representa a mente. E o pequeno círculo a gente representa o corpo. Então a parte de cima da mente a gente chama de mente consciente, que é a parte superior do círculo. E essa parte da mente consciente a gente chama de mente pensante. E essa mente pensante ela tem livre arbítrio. A gente cria através da mente pensante e a gente reage também através da mente pensante. A gente cria os pensamentos através dali. Então é na mente pensante que nós temos o livre arbítrio. A gente pode aceitar as ideias ou rejeitar elas. Tudo na mente pensante. Olha que interessante. Então os pensamentos, quando nós escolhemos o tipo de pensamento que vai entrar na nossa vida, esses tipos de pensamentos vão determinar os nossos resultados. Então por isso que é bom a gente iniciar o dia escolhendo os bons pensamentos. Né? E já na parte de baixo da mente, né, a parte inferior do círculo que a gente faz, que a gente desenha, a gente coloca a mente subconsciente. Né? Ela atua em todos os planos. Eu vou até ver, né, se eu consigo. Não sei nem como que faz aqui, mas eu acho que eu consigo. Compartilhar tela. Vamos ver se eu consigo compartilhar tela do Canva. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Deixa eu ver aqui se eu vou fechar aqui. Eu vou ficar só com uma aberta. Que aí dá para eu mostrar um design. Onde é que está? Deixa eu ver aqui. Se aqui tem.
Então, esse aqui não tem. Onde é que está o trem aqui? Tenho vários slides. Deixa eu ver se esse aqui tem. Esse aqui, ó. Esse slide aqui. Aparece para vocês aí? Não, Não? pra mim não. Não, deixa eu... Mas eu vou descobrir como é que apresenta aqui. Que aqui tem como compartilhar. E agora? Agora sim. Vamos ver aqui se dá certo. Esse aqui, ó. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Esse é esse. Vou apagar os outros e ficar só com esse. Pra vocês entenderem. Ixi, agora eu vou de novo. Vou de novo aqui. Eu estou falando disso aqui, ó. A representação do homem. Então o homem, essa parte superior aqui, ó. Dá para ver, né? A parte superior é a parte da mente consciente. E a parte inferior é a parte da mente subconsciente. E deixa eu ver se eu consigo passar esse slide. Aí vamos lá. Ó. Então aqui, ó, 5% da mente, essa parte da mente consciente, que é onde está o nosso campo cognitivo e tudo mais, nós usamos só 5%. E 95% está a nossa mente subconsciente. Essa é a representação do homem que eu estou mostrando aqui na tela. Então, ó, nós temos aqui também esses campos sensoriais, que é a audição, visão, tato, paladar, olfato, eles estão conectados à mente consciente. Então é através da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato que nós captamos tudo no mundo externo e aí nós filtramos na nossa mente, certo? E assim, deveria ser um filtro. Né? Deveria ser um filtro. Por quê? Sendo um filtro, a nossa mente subconsciente, né, nós vamos mandar as sugestões para a nossa mente subconsciente, que a gente chama de mente emocional. É onde estão armazenados 95% de tudo que nós sabemos. E aí fica lá guardadinho em algum depósito, e aí no nosso dia a dia, as nossas ações, elas são habituais. São hábitos que nós temos. Então esses hábitos, geralmente, eles estão aqui nessa parte de baixo da mente subconsciente. E aí esses hábitos, quase tudo que nós fazemos é hábito. Então nós pegamos esses hábitos, geralmente as coisas ruins, e começamos a fazer. As nossas atitudes são ruins. Aí nós mandamos, a nossa mente subconsciente, ela manda uma direção para o seu cérebro, para as células do seu cérebro. Seu cérebro ele aciona, porque tudo é ligado, o cérebro é ligado ao corpo, né? Aí ele manda o comando e o teu corpo reage. Entende? Então olha que interessante como que é essa questão, né? Então, voltando para cá. Então a maior parte, né, essa maior parte aqui, a parte inferior do círculo, representa a mente subconsciente. Então ela atua em todas as células do corpo. Ela não pode rejeitar ideias. Então toda ideia que passar da sua mente consciente para a mente subconsciente, ela vai entrar e você vai pegar ela. E aí ela vai se expressar de que forma? Através dos seus sentimentos e das suas ações. Então o que nós temos que fazer? Trabalhar as ideias. Então todo dia que eu levantar de manhã, eu vou escolher o tipo de pensamento que eu vou ter. E aí eu tendo o tipo de pensamento que eu vou ter, o que eu vou fazer? Eu vou jogar, né? Eu vou mandar o comando lá para o meu subconsciente e eu vou repetir esse pensamento todo dia. Pensamento bom, todo dia, todo dia, todo dia. Então a gente faz isso através da repetição. Para quê? Para tornar um hábito na vida da gente. E o corpo? O corpo é um instrumento da mente. Então aquelas imagens que nós escolhemos conscientemente e foram impressas ali no nosso subconsciente, elas vão mover o corpo, né? Então a ordem olha como que funciona. Primeiro, vem os pensamentos, depois vem os sentimentos, depois vem as ações e por último, os resultados. É assim que funciona. Pensamento, sentimento, ação e resultado. Por que eu falo que quando eu quero conhecer alguém, eu olho primeiro para o resultado? Eu olho primeiro para o resultado mesmo. Porque, de acordo com o resultado que a pessoa está dando, eu já sei que o pensamento dela não é bom. Que os sentimentos dela tá ruim. Ela precisa arrumar. É isso que nós fazemos na imersão em Power Summit. Nós levamos as pessoas a mudar primeiro quem ela é, os pensamentos dela. Aí, qual é a primeira coisa que eu trabalho na imersão? Eu trabalho a mudança de identidade. Quem você é? Eu ensino quem você é. Se você ainda não é, você vai ser. Porque não tem como você mudar de fase sem você saber que você é a imagem e semelhança de Deus. E como que eu acesso isso, Claudemir? Eu explico tudo na imersão. Aí quando você muda os seus pensamentos, o que acontece? Você consegue mudar os seus sentimentos. Aí mudou os seus sentimentos, você consegue mudar as suas ações. Mudou a ação,
o resultado bom ele vem. Não tem jeito, não tem para onde correr. Então qual é a origem da atitude? A nossa atitude, toda atitude, ela começa com imagem. Toda atitude ela começa com imagem. Quais imagens? Com as imagens mentais que nós construímos. E essas imagens mentais, como vocês estão aí com o caderninho na mão escrevendo, o que acontece com elas? À medida que você está escrevendo ali no papel, você está gravando uma imagem na tela da tua mente. Isso que é importante. Aí essas imagens que você está construindo, é elas que controlam os seus sentimentos. E aí, são essas imagens que controlam os seus sentimentos que vão controlar a vibração. Porque os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, dotados de sentimentos, eles vibram. E aí eles vibram e eles vão buscar uma frequência. Então a frequência que você quer, a frequência do bem, a alta frequência, das coisas boas, dos resultados bons, de uma casa abençoada, de um casamento cheio da vida de Deus, de boas amizades, de dinheiro na conta, e você usufruindo dele. Não é dinheiro na conta para você ficar lá só olhando, você não posso gastar porque eu tenho muita dívida, eu tenho que pagar. Não. Os resultados eles vão ser tão bons que, sabe o que vai acontecer? Eu faço isso. Eu amanheço o dia e eu já começo a externar um dos 5 pilares da manifestação da abundância. E qual é? A gratidão. E como que eu faço? Eu faço assim, ó, eu sou tão feliz e grato que, aí eu falo lá um exemplo do financeiro, que eu ganho R$1 milhão por mês. E ele vem de múltiplas fontes, de várias formas. Eu sou um imã para a prosperidade. Eu falo isso aí todo dia. Eu sou tão feliz e grato. Mas você já ganha? Ainda não. Mas eu estou mandando a mensagem para o meu subconsciente. Eu estou vibrando nessa frequência. Eu estou vibrando. Aí o que vai acontecer? Os nossos pensamentos, o nosso pensamento subconsciente, a gente chama de mente universal. Então essa mente universal ela é uma mente espiritual. O que acontece? Ela vai mandando para o universo. Às vezes você está igual vocês estão aí em Balneário Camboriú, Itajaí, né? O que acontece? Os nossos pensamentos estão conectados na mesma frequência. O que nós estamos buscando agora? Pessoas que queiram estar com a gente num final de semana para mudar de vida. Vocês pensaram nisso o dia inteiro, não pensaram? Foi? Pois eu também estou pensando igualzinho vocês. Por quê? Porque nós estamos mandando, nós estamos funcionando na mesma vibração. A nossa atitude é a combinação de pensamentos, sentimentos e ações. É como uma receita de bolo. Não é só a cobertura ou o recheio, é a composição de tudo. Então as nossas atitudes, elas que vão levar a gente a ser bem-sucedido ou mal-sucedido. E pessoas bem-sucedidas, o que elas esperam na vida? Elas esperam a derrota? Elas esperam o fracasso? As pessoas bem-sucedidas na vida, elas esperam o sucesso. É só isso que a pessoa bem-sucedida espera. Então, tem atitude saudável em relação a essas pessoas bem-sucedidas, o que elas fazem? As atitudes delas são saudáveis em relação ao mundo e a si mesmo. E essa atitude, ela é visível de que forma? Nos comportamentos. Elas são visíveis nos resultados. Por quê? Porque elas acreditam que merecem sucesso e vivem como se já tivessem alcançado. Essa é a atitude de pessoas bem-sucedidas. E é isso que eu tenho chamado vocês para ser. Sejam pessoas bem-sucedidas. Acredite. Acredite que você merece o sucesso e viva como se já tivesse alcançado. Então, para isso, o que nós precisamos fazer? Se nós não estamos vendo esse resultado, o resultado do sucesso, nós temos que mudar de atitude. Uma boa atitude começa com a gente mesmo. Nós não podemos dar aos outros o que nós não temos. Certo? Não tem como eu dar aos outros o que eu não tenho. Então, uma pessoa com uma atitude ruim para os outros, elas têm, na verdade, uma atitude ruim consigo mesmo. Então, o ambiente que nós criamos, ele reflete a nossa atitude. Ela muda, assim, ó, quando a gente muda a atitude, nós mudamos o ambiente. E sabe o que acontece com o mundo? O mundo vai reagir a nós conforme nós nos posicionamos nele. Olha só. Qual é a tua atitude? Eu tive esse final de semana, aqui na nossa igreja, um arraiá. Né? O arraiá é igual uma festa junina. Igualzinho. Não muda muita coisa, não. Aqui a única coisa que muda é que a gente não comemora santo. Né? Festa de santo. Mas a gente teve o arraiá. E teve vários irmãos que não concordaram com isso. Irmãos novos na igreja, que estão participando da liderança comigo. E aí eu até falei para alguns irmãos, falei assim, irmãos, eu também não concordava. Mas é que eu faço parte dessa igreja, a obra é assim e tal. E aí eu já vi como que funcionou nos outros anos. Lá ninguém fala de santo, de nada. É uma festa caipira. E é uma bênção. A gente põe louvor,
umas barracas lá de comida, a gente come, aquela coisa legal, a gente tem comunhão com os irmãos. Mas esse irmão, teve um dos líderes lá que não foi, não contribuiu nada. E aí hoje nós tivemos reunião de manhã, eu fui ensinar para ele. E ele empinou a carroça. Não concordo, não concordo. Eu falei, irmão, você tem que ter uma atitude. E qual a atitude? Se você não concorda, você não pode chegar perto da hora e falar assim, eu não concordo. Você é um líder e existe um rebanho na tua mão. E esse rebanho não é seu, é do Senhor. E é um rebanho do Senhor que está na nossa igreja. Então você não pode ter esse tipo de atitude. Porque as pessoas vão reagir conforme o seu posicionamento. O seu posicionamento é refratário. Você não quer estar e você não envolve os irmãos. As pessoas estão olhando para você. Então nós somos lidos todos os dias. Todos os dias nós somos lidos. As pessoas leem o nosso comportamento. E aí, como as pessoas leem o nosso comportamento, o mundo vai reagir a nós, conforme nós nos posicionamos. Então como é que eu posso treinar uma boa atitude? Primeiro, para eu treinar uma boa atitude, eu preciso agir como se já tivesse sucesso. Você já tem feito isso? Agir como se já tivesse sucesso? Outra coisa, você precisa tratar os outros com respeito e com admiração. Terceiro, você precisa ignorar os resultados atuais se eles forem ruins. Ignorar mesmo. Isso aqui não diz respeito a quem eu sou. E quarto é construir mentalmente a imagem que você deseja. Qual a imagem que você deseja? Se vê, eu desejo morar tá morando em Balneário Camboriú, eu desejo morar num prédio de 9 milhões de reais, num apartamento. Você vai se ver dentro dele. Ah, mas é muito dinheiro. Não, que nada, esse é café pequeno. Tudo. O teu pai é rico. Começa a construir a mentalidade e a imagem que você deseja. Vai fazer o test drive do carro que você quer. Vai lá ver o decorado que você quer comprar, vai lá olhar. Qual o problema? Vai lá se ver. Se põe dentro da melhor beca que você tem, melhor roupa, e vai lá. Vai no restaurante mais caro que você sempre quis comer nele. Vai lá, não tem dinheiro não. Pede uma água com gás e um limão e um gelo. Senta lá, sente o ambiente. Construa mentalmente a imagem que você deseja. Ou vocês acham que eu não faço isso? Eu faço isso. Eu treino isso. Eu construo a imagem que eu quero. E sabe o que acontece? Lembra que eu falei como é a palavra de gratidão de manhã? Eu sou tão feliz e grato que... Aí sabe o que acontece? O dinheiro começa a vir. Ah, mas está tão difícil. Você sabe que todo início é difícil. Até as pessoas te conhecerem. E as pessoas gostam do famoso. Né? As pessoas gostam do famoso. Mas você já é famoso? Não sou não, gente. Eu só tenho 200 mil seguidores no Instagram. Isso aí não é nada. Tem gente que tem 5 milhões, 10 milhões, 12 milhões e tem tudo que é rede social. Eu não sou famoso. Eu só tenho uma mensagem. E a minha mensagem não é levar polêmica para as pessoas, é levar transformação. Então essa mensagem da transformação ela vai chegando mais devagar. Mas o que eu falo sobre o sucesso? O sucesso é a repetição de um ideal digno que você faz. Então é todo dia um pouquinho. É todo dia você colocar um tijolo. Coloca um tijolo na construção. Coloca um hoje, um amanhã, um depois. Quando você for ver no final do dia, você está com a parede todinha erguida. Então, a imagem mental que nós criamos, né, ela é uma energia. E a energia, ela flui como um funil pela mente consciente. É assim que é. Então a energia, ela flui como um funil pela mente consciente. E essa imagem que nós criamos, através da nossa mente consciente, né, você está escrevendo aí, você está criando uma imagem. À medida que eu estou falando, vocês estão criando essa imagem. O que acontece? Essa imagem ela é transferida para a nossa mente subconsciente. E ela gera os sentimentos e ela vibra em cada célula do nosso corpo. E essa vibração, ela leva à ação, que também leva aos resultados. Então o que nós precisamos trabalhar na nossa vida? Nós temos que trabalhar evitando o ciclo da autodestruição. E qual é o ciclo da autodestruição? É você ficar olhando para os resultados presentes. Porque o resultado presente, ele só mostra coisa ruim sobre você. Não é verdade? Só mostra coisa ruim. Então não permita que os resultados presentes dominem os seus pensamentos. Isso que você tem que fazer, dos resultados, você tem que manter no passado, preso lá. Deixa ele para lá. Você não tem que estar lá de olho no passado. A maioria das pessoas comete esse erro. Ela deixa a conta bancária, a saúde, os relacionamentos atuais limitarem a sua visão futura. Não deixe que isso aconteça. Tá? Haja para o mundo e os outros com uma atitude calculada para quê? Para produzir os resultados desejados. Trate cada pessoa como a mais importante do mundo. E veja apenas o bem das pessoas. Veja apenas o bem nelas. Não veja o mal, não. Tá? Nada é mais desejado pelas pessoas do que a autoestima. Então trate os outros bem
E isso vai retornar a você. Porque pessoas com melhores atitudes naturalmente sobem para o topo. É assim que é. E eu quero trabalhar com você, para encerrar aqui e deixar vocês falarem, sobre os níveis de consciência. Aí nós temos a consciência simples, que é a consciência animal, né, dos animais. Então os animais, eles têm apenas reação, eles reagem. Nós temos o segundo nível, que é da autoconsciência. E o que significa isso? A autoconsciência é a capacidade que a gente tem de raciocinar e de construir ideias. É isso. E nós temos também o terceiro nível de consciência, que é a consciência divina, que é uma consciência plena das leis do universo. Existe uma conexão entre nós e o Criador, nós e Deus, a fonte suprema. Então, à medida que uma pessoa ela sobe em consciência, o que acontece com ela? Ela melhora suas atitudes, ela melhora os seus resultados e melhora a sua vida. Então, lembra disso, ó, tudo na nossa vida começa com atitude. Você quer ser bem-sucedido? Pessoas bem-sucedidas não têm sucesso por acaso. O que ela faz? Elas constroem atitudes fortes. Elas constroem atitudes intencionais, atitudes positivas. Então a nossa atitude inicial, ela determina o sucesso da tarefa. A nossa atitude com os outros, elas moldam a atitude deles conosco. Então antes de alcançar a vida que você deseja, o que você deve fazer? Deve agir como se fosse a pessoa que você quer ser. E aí o que vai acontecer? O sucesso, ele é o fruto da boa atitude, não é o contrário. Então, o desejo por autoestima ele é universal. Então, o que nós temos que fazer? Tratar outras pessoas com valor. Eu estou aqui com vocês aqui. Eu espero que vocês consigam enxergar isso em mim. O Claudemir me trata com valor. E isso aí, o que vai acontecer? É uma via de mão dupla. Vai ir e vai voltar. Entende? Então, o que você tem que fazer diariamente? Tenho algumas sugestões para você. Mantenha os seus pensamentos positivos. Tenha esse pensamento positivo diariamente. Esteja atentos às novas ideias que virão. Outra coisa, tem problema? Bastante, né? Não fica falando deles, não. Não fala dos problemas, não. Fala das suas conquistas. Porque quando você está falando do seu problema, você não sabe. Mas você está mandando lá. Você lembra que eu falei da parte de baixo da mente? Você está mandando lá uma mensagem. E essa parte da mente, a mente subconsciente, ela não entende o que é bom, o que é ruim. Tudo para ela, ela está recebendo. Aí você está nutrindo, falando de problema o dia inteiro. Aí o que vai acontecer com você? Você vai ficar uma pessoa moribunda. Uma pessoa carrancuda. Vai ficar uma pessoa que dá coice em todo mundo. E você não é animal, equino, para dar coice em ninguém. Você não é. Mas por que acontece isso? Por conta do seu comportamento, das suas ações. Então não fale dos seus problemas. Sabe o que você tem que fazer? Irradie bem-estar. Trate todas as pessoas como as pessoas mais importantes que existem na face da Terra. Por quê? Esses hábitos que você fizer diariamente vai transformar a sua vida. Não há quem resista a uma pessoa que ela flua, que ela tem um fluido bom. Ela chega no ambiente, aquela energia gostosa. Mas é ruim você tá... Quando você chega perto igual tá frio. Hoje tá frio, hein? Tá louco. Não aguento de... Nossa, que frio é esse? Meu Deus do céu. Aí chove. Nossa, chuva de novo. Aí tá sol. Esse sol tá louco. Meu Deus do céu. Aonde a gente vai parar com esse sol? Gente, eu moro aqui em Cuiabá. É desse jeito. Eu chego em lugares, toda hora as pessoas reclamando. E sabe o que eu faço? Eu saio de perto delas. Porque pega. As coisas ruins pegam. Então, quando a pessoa fala uma coisa ruim, eu já falo uma coisa boa. Eu já vou quebrar a pessoa. Eu sou refratário a isso. Falou coisa ruim perto de mim, eu dou um espirrão na pessoa. Por quê? Porque isso pega. E eu não quero que pegue em mim. Tá certo? Gostou da nossa live? Ó, para quem está nos assistindo aqui hoje, nós vamos ter lá em Londrina, no Paraná, sábado, uma palestra chamada O Portal da Riqueza. Ela é muito boa. Essa palestra é fenomenal. Eu vou ter no sábado, que é dia 7, não, dia 5. No dia 6 eu vou ter em Guarulhos, numa igreja lá. No dia 7 eu vou ter em outra igreja, que é evangélica da família. No dia 8 eu vou ter na Igreja Comunidade da Fé, lá na Avenida Imperador, no Parque Guarani, em São Paulo. Aí nós vamos ter no dia 12 e 13 a imersão em Power Summit, que é algo mais completo. Né? São 2 dias imergido. E eu quero que você, que está nos assistindo agora, você possa se inscrever, esteja lá com a gente. Se dê de presente. Aqui não tem, só quero que você entenda isso, aqui não tem um cara que está indo com charlatanismo. Eu não gosto de charlatanismo. Charlatão, eu prendo.
né? O que eu quero é transbordar na sua vida aquilo que Deus me deu. Quero levar para a sua vida uma transformação que você tem pedido a Deus já faz muito tempo e você não encontrou em lugar nenhum. Então nós vamos trabalhar nesse final de semana, no dia 12 e 13, a transformação da sua alma na parte do pensamento, na parte dos seus sentimentos, na parte das suas ações e os seus resultados. Nós vamos trabalhar isso aí na sua alma. Então vai ser esse conjunto. E eu trabalho dentro desse conjunto a parte espiritual, a parte almática e a parte do seu corpo. Então nós trabalhamos um conjunto, é poderoso. E quando você terminar, você fala assim, obrigado, valeu por você ter insistido. Aí as pessoas vão agradecer a cada um dos embaixadores que estão comigo aqui, que tem trabalhado para trazer vocês. Vocês vão agradecer cada uma dessas pessoas, porque vale a pena. Se você quiser investir em alguém que vale a pena, em alguma coisa que vale a pena, invista em você. Cada centavo que você investir em você, você vai ver que valeu muito mais a pena. Por quê? Porque dessa vida você não leva nada. Dessa vida você não vai levar nada, absolutamente nada. Mas tem uma coisa que vai ficar marcado na sua vida. São os resultados que você deu. No dia que você partir dessa vida para melhor, vai ter um grupo de pessoas na beira do caixão falando assim, ó, aqui foi um homem, aqui foi uma mulher que mudou a minha vida. Se você tiver uma pessoa que falar isso de você, já valeu a pena. Vale muito mais a pena do que ter uma conta recheada de dinheiro. Porque quando você morrer, vai ficar aí para os filhos, para a família brigar, para servir de instrumento de briga, de guerra. Mas, quando você cuida de você, transforma você, você vai ter tudo isso que eu acabei de falar. Isso aqui que eu falei, esse resumo de hoje, que eu falei hoje, é um resumo de tudo que vai acontecer no final de semana. Porque nós vamos trabalhar pedacinho por pedacinho do que tem aqui. E você pode ter certeza que trabalhando isso, a tua vida vai mudar. Completamente, completamente. Eu não tenho dúvida disso. Tá certo? Deus abençoe cada um de vocês.